Olá! Vim falar hoje de um dos sentimentos mais poderosos que existe. Um sentimento que normalmente a pessoa que carrega, ela nem sabe que está carregando esse sentimento. Ela nega, ela precisa negar porque é difícil de encarar, é difícil de enfrentar, de reconhecer e se ver como a pessoa que tem esse tipo de sentimento, que é a mágoa. Vamos entender um pouquinho a diferença de mágoa e raiva e quando uma mágoa que começou há muito tempo atrás, o quanto que ela pode sair te acompanhando numa vida inteira e o que ela pode influenciar na tua vida, o que pode de alguma forma aí tá determinando os seus comportamentos, suas atitudes com as outras pessoas. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, de mostrar para você, de apresentar a figura do psicólogo como uma pessoa com quem você pode conversar sobre esses diversos assuntos da nossa mente, do nosso comportamento e apresentar a minha equipe, porque eu mesma não atendo. Então, o link do site está aqui, pelo WhatsApp até é bem mais prático de pegar as informações. Entendendo essa coisa da mágoa, né? A mágoa, ela é muito diferente da raiva. Por quê? A raiva, eu considero até a raiva uma coisa benéfica, porque a raiva é autodefesa. A raiva é você reconhecer que está acontecendo alguma coisa ali que não é legal para você e você reage, você fala, não, pera lá, não vai acontecer isso, você não vai fazer isso comigo. Você se mobiliza para impedir que ocorra alguma coisa pior contigo. Essa é a raiva. Raiva normalmente é momentânea, raiva ou passa quando a poeira baixa, ou se é uma coisa que você vê uma solução na hora que soluciona, ok. Agora, se aquilo não passa, se aquilo fica com você, se carrega, então provavelmente o que você tem é uma mágoa. E às vezes a raiva, ela aparece como um sinalizador de uma mágoa muito antiga. Uma pessoa que passa a ter muita raiva de uma série de coisas e passa o dia raivoso, passa semanas, anos com raiva de pessoas com quem ela às vezes nem tem ligação, porque a raiva, como é aquela coisa que passa, você sente por pessoas que te fizeram alguma coisa, mas é uma pessoa que você não tem uma ligação emocional com ela. É uma pessoa que passa no trânsito e te corta. É um carro que passa na poça d'água e espirra água em você. Você morre de raiva dessas coisas. Normal, natural. Agora, se você percebe que isso está persistente, se repete e você não consegue superar, pode ser que o que tenha por trás disso seja uma mágoa. Por quê? A mágoa, ela pode aparecer em momentos de raiva ou não, pode ser aquela coisa escondida onde a tua raiva aparece até contra uma pessoa ou outra, mesmo que essa pessoa não tenha feito nada de muito grave para você, mas para você foi muito grave, para você foi determinante para te tirar do sério, para você tomar decisões drásticas com relação ao que você vai fazer com essa pessoa, a retaliação que você vai fazer. Agora, por que isso acontece? Por causa da história de vida da pessoa. Uma mágoa pode aparecer por uma vida inteira, sem a pessoa perceber a origem dessa mágoa, quando que ela começou. Exemplo clássico, uma pessoa que foi rejeitada, que foi desmerecida lá no começo da vida, lá na infância, quando a pessoa está mais sensível, está absorvendo mais a vida, está aprendendo sobre o mundo, está aprendendo sobre quem ela pode ter aprendido de uma forma errada, mas ela absorveu a ideia de que ela tem menos valor do que os outros, de que ela não vai nunca ser reconhecida pelas outras pessoas, não vai ser valorizada, porque ela passou por algumas situações de desprezo, de falta de reconhecimento. E aí ela considera que aquela é uma verdade e ela vai carregar essa verdade, que não é verdade, mas é uma verdade interna dela, para o resto da vida. Vai passar o resto da vida com essa sensação de que as pessoas estão sempre desprezando ela. E quanto mais ela encontra pessoas ao longo da vida que têm alguma semelhança, que de alguma forma lembre aquelas primeiras pessoas que desprezaram ela, que humilharam, que mais essa mágoa vai surgir e muitas vezes explode em forma de raiva, mas
se ela não parar para se analisar, para perceber que ela está repetindo um sentimento que aconteceu lá no passado, com pessoas novas, com pessoas que estão caindo agora na vida dela, mas ela está de alguma forma tentando uma retaliação, porque é isso que acontece. Ela tenta uma retaliação com aquelas pessoas que desprezaram ela lá atrás. Só que ela tenta essa retaliação com pessoas que nunca desprezaram ela, mas que de alguma forma lembra ou é alguma característica física, ou é o grupo que essa pessoa pertence. Ah, essa pessoa é de tal, sabe, tal grupo, tal classe, ela... às vezes assim, são os homens, às vezes são as mulheres, as pessoas às vezes colocam em grandes grupos, às vezes é uma pessoa que está muito bem de vida, então as pessoas que estão muito bem de vida de alguma forma afrontam essa pessoa que foi desprezada por uma pessoa ou por um grupo que era muito bem de vida. Então ela tenta passar uma vida inteira se posicionando, se colocando para essas pessoas, mostrando para elas que ela não merece ser desprezada. Por quê? Porque ela não pôde fazer isso, ela não conseguiu fazer isso lá nos primeiros momentos, quando isso aconteceu, para aquelas pessoas. Aí ela cresceu, mas aquilo continua dentro dela, aquela mágoa continua dentro dela. E aí ela vai fazer isso com as pessoas que chegarem agora na vida dela e não vai perceber que ela está fazendo isso, porque a pessoa vai falar um A para ela, vai ter uma vírgula e ela vai achar que aquilo é o fim do mundo. Isso a gente vê muito quando você fala para as pessoas, quando a gente observa o comportamento das pessoas e fala: você não acha que está exagerando? Você não acha que está reagindo demais a pouca coisa? Você não acha que está superdimensionando um problema? Por que a pessoa superdimensiona um problema? Porque ela não está lidando com o problema atual, ela está lidando com um problema antigo, que está lá na cabeça dela, que ou ela está tentando se vingar dessas pessoas que a desprezaram, ou ela está tentando reconquistar essas pessoas, só que de um jeito muito, muito ruim, muito de pé quebrado, porque ela não aprendeu a fazer isso, ela não vivenciou. Então ela tenta, de alguma forma, conquistar essas pessoas que representam as pessoas que a desprezaram. Na hora que as pessoas estão próximas dela, isso acontece muito, muito, muito. Na hora que a pessoa está próxima, ela arruma uma encrenca com essa pessoa. E as pessoas que estão perto, às vezes, não sabem o que está acontecendo. Peraí, a gente estava bem, você fez de tudo para a gente estar junto, para a gente fazer coisa junto. Aí pode ser amigo, pode ser namorado, pode ser, às vezes, até parente, pode ser colega de trabalho. Você foi uma graça, você me conquistou, você me seduziu e agora eu tô aqui na tua. E aí você faz isso? Você vira o jogo e... porque não é contigo que essa pessoa está virando o jogo. Ela está tentando ainda elaborar aquela situação que está lá há décadas na cabeça dela, na mente dela, ainda de alguma forma manipulando os comportamentos atuais. Por isso que é muito importante numa terapia você se permitir entender da onde que vem esses sentimentos que você tem hoje. Às vezes as pessoas têm medo de entrar nessa história, com medo de falar: não, eu vou ver coisas muito ruins, muito pesadas, eu não vou conseguir lidar. Talvez você veja situações que foram pesadas e vai ser pesado lembrar, mas na hora que você entender essa dinâmica, você vai perceber que você não precisa mais nem tentar uma desforra com essas pessoas, nem tentar uma reconciliação, porque essas pessoas já foram. Hoje você é uma nova pessoa, você pode estar vivendo novas situações. Você pode desfrutar as pessoas que estão hoje na tua vida de um jeito novo, sem esse lodo que vem carregando de muito tempo. Então, isso eu estou falando para quem? Tanto para a pessoa que percebe que faz isso, que de repente tem momentos que a mágoa, sabe, transborda,
E às vezes ela não entende, e se ela não entende, até o que é um excelente passo, porque o pior é quando ela se justifica. Não, essa pessoa fez isso, essa pessoa me olhou torto, essa pessoa falou uma palavra aí que não me deu seu bem, então é por isso que eu tô com essa mágoa tamanho bonde dessa pessoa, e ela não vê que essa mágoa é tamanho bonde, essa mágoa é desproporcional. Por quê? Porque não é a mágoa com essa pessoa. Não é com a pessoa que está aqui agora, é com aquela pessoa lá de muito tempo que está atrás, que aquilo está dentro dela, está cozinhando, está fermentando, está crescendo. A gente precisa fazer esse bolo parar de crescer. A gente precisa olhar, entender aquilo que aconteceu e se dar o direito de se libertar disso e falar: ufa, não preciso mais carregar aquelas mágoas de tanto tempo atrás. Eu posso olhar cada pessoa nova na minha vida agora como uma pessoa nova de fato, como uma pessoa que está chegando para completar minha vida mesmo, para acrescentar, para ser mais rica a vida. Enfim, pensa nisso. Se você percebe que você está fazendo isso, que tem situações que são claramente de mágoas que você às vezes nem identifica, ou às vezes até identifica, mas não está conseguindo lidar com elas, pensa no psicólogo para te acompanhar, para trabalhar esse tipo de coisa com você, para que finalmente você consiga viver, se libertar disso tudo. Se você optar pelos psicólogos da equipe do meu site, seja muito bem-vindo, faz o contato no WhatsApp, aproveita e entra aqui na caixa de informações, como eu falei, tem o link para o site, tem o e-book que você pode se inscrever e ir recebendo gratuitamente. Enfim, obrigada por me assistir. Se trata, se cuida.